Muito feliz de estar com você, como eu já disse. E Deus, Ele expôs o sertão. Nunca na nossa história da nossa igreja nós temos um trabalho tão bonito, tão efetivo no sertão nordestino. Deus tem exposto à igreja o sertão de uma maneira que eu nunca vi na minha vida. Uma maneira que a igreja está virando sua cabeça aqui do litoral, o pescoço, e voltando para o sertão, para olhar para o sertão. O sertão nordestino, onde mora 46 milhões de pessoas. Um sertão nordestino que, das 487 cidades menos evangelizadas do país, 173 estão localizadas no sertão nordestino, com índice de até 3% de evangélicos. Nós temos cidades aqui no interior do Rio Grande do Norte, como Serrinha dos Pintos, que nós não tínhamos registro de crentes lá até, eu acho que 5 anos atrás. Então você veja o desafio que nós temos no sertão nordestino. Aí eu pergunto à igreja: vocês estão sentindo calorzinho, né? Fazendo campanha para o ar-condicionado, né, da igreja. Se Deus quiser, eu vou voltar aqui em breve, né? E vou também aproveitar desse frio gostoso que vocês vão ter aqui. Mas eu digo um negócio a vocês: se preparem, porque lá no céu, viu, reverendo Diogo, vai ser um sertão. A Bíblia diz que não haverá noite lá, né? Então o sol da justiça vai brilhar. Então, se nós estamos em preparação para ir para o céu, esse sertão maravilhoso que vai ser lá na presença de Deus. Irmãos, e outra coisa, quando vocês lembram do sertão, é uma pergunta, pode responder em voz alta, tá? Quando vocês ouvem falar do sertão, qual o primeiro problema que vocês vem logo na cabeça de vocês? Como? Falta de água? Eu pensei que era pecado. Eu pensei que era o pecado, ouvir de vocês. Mas a gente lembra da falta de água, né? Mas quem mora no sertão e tem uma verdadeira consciência dada por Deus, e se preocupa também com essa parte climática do nosso clima, né? Nós sabemos que o problema do sertão não é água, porque se o problema fosse água, os ribeirinhos dormem em cima dela e são pobres tão quanto os sertanejos. O nosso principal problema no sertão é o pecado, é administrativo. Vocês saibam de uma coisa: a Espanha, por exemplo, não vou falar nem de Israel, mas a Espanha é mais seca que o Nordeste, do que o sertão nordestino. No sertão nordestino, por exemplo, nós temos os mesmos índices de chuva de que Paris, na França. O Texas, nos Estados Unidos, aquela região ali seca, né? O deserto do Arizona é mais seco também que o Nordeste. E lá eles produzem, não falta água para o povo. Então, quando eu olho para o sertão nordestino, eu vejo um celeiro de bênção, uma terra onde tudo que você planta dá. O problema nosso é administrativo. Deus já deu todas as condições para o nosso sertão ser produtivo, ser fértil e ser desenvolvido. Deus já nos deu tudo. O que falta agora é a administração. Qual a empresa mais próspera do Nordeste? Qual a indústria mais próspera do Nordeste? Vocês sabem? A indústria da seca. Eu já vi vocês falando. Essa indústria é que faz com que nós não nos avancemos. É por isso que o poeta diz assim. O poeta uma vez olhou assim e disse: bem, eu pensei que tivesse sido resolvida essa forma de vida tão medonha, mas até hoje me mata de vergonha os currais, coronéis e suas cercas. Eu nunca pensei em sofrer da seca no Nordeste do século 21, onde até um voo troncho do Anu fez progresso e fez evolução. Israel é mais seco que o Nordeste, no entanto se reveste de fartura, dando força total à agricultura, faz nascer folha verde no deserto. Dá para ver que o descaso aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência para tirar das cacimbas da ciência água doce que ajuda a plantação. Eu sei
que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, tirando o verde da irrigação. Não quero enchentes de caridade, eu quero chuvas de honestidade molhando as terras do meu sertão. O poeta A Graça Comum, em pleno vigor dela, na boca de um homem que conhece bem o sertão, e fala aos nossos corações. É isso que eu penso do nosso sertão nordestino. Falando de igreja agora, no litoral nordestino, nós temos as maiores igrejas, os maiores recursos. Nós temos igrejas em ruas batendo uma na outra aqui no sertão, no litoral do Nordeste. E essa não é a realidade lá no sertão nordestino. Nós precisamos avançar. E por isso que eu estou aqui, para falar de vocês, de um trabalho que nós temos desenvolvido lá no sertão, com poços, com barragens subterrâneas. Nós temos trabalhado com desenvolvimento social, porque eu creio, semana passada eu estava com um pastor da nossa igreja, ele não me conhecia pessoalmente. Nós estamos na construção de uma base missionária lá, em Currais Novos. O reverendo Diogo me deu o prazer de conhecê-la, a base. E ele perguntou: pastor Rondinelli, por que você quer construir aqui essa base missionária e trazer esses projetos sociais para cá? E eu tenho uma resposta que o Espírito Santo colocou na minha vida. É como os discípulos estavam no caminho de Emaús. O mestre chega perto deles e pergunta por que eles estão ali conversando, qual o problema. E ele disse: vocês não sabem o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu com Jesus, um homem poderoso em palavras e obras. Eu entendo que a igreja do Senhor Jesus, ela tem duas asas. A asa da palavra, que nós não devemos abrir por nada. A palavra não deve ser relativizada, a palavra de Deus deve ser pregada. E também nós precisamos dessa asa, que é a asa das obras, porque a fé acompanha as obras. A fé necessariamente ela se reflete nas nossas obras. Então uma igreja que é forte na palavra e também nas obras do Senhor. Não confunda quando eu falo isso de uma igreja que está virando ONG. Nós não queremos virar ONG. Nós já temos ONG que faz o trabalho delas aí, até muitas delas bem feito. Mas a igreja tem que ser igreja. A igreja tem que ser, precisa ser igreja. E nós lutamos por isso, uma igreja forte na palavra, que reflete essa palavra na vida através das nossas obras. Nós já fizemos 14 barragens subterrâneas lá em povoados. Nós já andamos pelo sertão do Piauí acho que final do ano passado, novembro do ano passado. Eu estive lá no sertão do Piauí levando essa tecnologia, apesar de não ser formado em engenharia, mas Deus me ensinou a fazer barragem subterrânea. E eu levo essa tecnologia para pequenos povoados, para ajudar pastores a ter uma interação melhor com a comunidade. E foi assim que nós implantamos 14 igrejas. Aonde uma barragem foi feita, uma igreja foi plantada para a glória de Deus. E essas igrejas estão funcionando. Semana passada, na frente do reverendo Diogo, eu falei em 14. O pastor Ivandro disse: não, agora temos mais 2. E são 16 igrejas frutos desse trabalho de avanço na evangelização dos povoados. São mais de 6.000 comunidades sem presença evangélica, sem 0% de evangélico na zona rural. Você tem uma ideia, Currais Novos, que fica a 5.337 quilômetros de Nova York, né, que é um referencial que nós temos. Aí o irmão fica rindo e me diz: não, gente, os holandeses vieram daqui de Natal, passaram em Currais Novos, fizeram um curso e foram para Recife. Chegando lá, os calvinistas não deram certo com os católicos, eles expulsaram ele de Recife e foram para onde? Quem é historiador sabe. Foi para onde? Saiu de Recife, foi para onde? Para Nova York, foram fundar Nova York, homem. É por isso que nosso referencial de Currais Novos, 5.337 quilômetros de Nova York. Agora, com o novo censo, houve o plano do governo, cresceram casas, né? Agora está 5.335. 2 quilômetros de casa, minha vida, ficam mais perto de Nova York.
Você tirando aqui para perto do Promorá, nós estamos mais perto do Nova York, ali. Irmãos, então nós andamos, poços artesianos, nós fizemos, são 4 poços, se não me engano 5 poços, lá no Zé Dantas, onde nós temos a nossa base missionária, o reverendo Antônio Carlos Costa, que eu tive a honra de trazê-lo aqui, né? Vim com ele aqui, trazê-lo não, vim com ele aqui, tem uma conversa com o reverendo Romeu, o reverendo Diogo, e ele uma vez disse: olha, você quer o que aqui? Eu queria um poço, nós vamos construir a base aqui. Irmãos, esse poço é o melhor poço da cidade. Esse poço ele dá 19 mil litros de água por hora. Nós estamos construindo, vamos colocar a caixa d'água. Logicamente hoje choveu, era para estar em Gargalheiras hoje, né? Quando eu soube que Diogo estava em Gargalheiras, mas não foi não, né? Foi na quinta-feira, né? Mas o Zé Gomes disse que você estava ontem lá, né? Foi não, né? Rapaz, me deu um desengano tão grande. Se eu pudendo estar lá em Currais Novos, em Gargalheira, e Diogo foi e me deixou aqui sozinho. Olha, se amanhã ele não estiver na igreja, mas estava não, era brincadeira do pastor Zé Gomes. E está tudo cheio, mas vai ter uma hora que nosso sertão vai ser sempre sertão. Currais Novos, por exemplo, é o índice de desertificação do Seridó, que são aquelas cidades que fazem a parte do Seridó com parte da Paraíba, que é essa região. Currais Novos é que tem um índice de desertificação mais avançado. Se tudo der certo, se tudo caminhar, nós vamos ser um deserto. Você vai visitar lá Currais Novos futuramente. Eu acho que não vai dar tempo não, viu? Mas Jesus tem voltado, tem... Mas a tendência é que os cientistas dizem que Currais Novos vai virar um deserto. Então provavelmente esse poço, e se Deus quiser, esse poço vai servir muito para nós colocarmos água de graça para o povo lá na nossa cidade, também ajudar escolas e instituições que precisem da água. Nós vamos abastecer, glória a Deus, parte das escolas e também da região, do bairro onde a igreja está localizada. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Atos 1, verso 8. Vocês viram que eu não gosto dos irmãos, fique de pé, se levante, faça isso. Eu estou na igreja dos outros, né? Nem na minha eu faço isso, e eu fico esperando que vocês façam isso. Se vocês têm o costume de ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, faça. Se não, pode ficar sentado, que eu não vou estranhar, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso do 6 ao 8. Que diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que é o tempo em que será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, rapaz, igreja grande é outra coisa, né? Tem água aqui embaixo. Tem uma bolida e uma cheia, essa assim, né? Mas dá vontade de beber da bolida para eu pegar um pouco da sua sabedoria, viu? Irmãos, eu não sei se vocês acompanharam pela internet, mas me chocou muito uma cena que eu vi aqui em Natal. Uma família estava se dirigindo, acho que para casa, me parece que uma briga boba de trânsito, em que um homem, ele atravessa na frente de um carro, o outro que está do lado, me parece do passageiro dirigindo, xinga ele, e esse homem volta de novo mais à frente e dispara, dá acho que uns 10 tiros ou mais em direção àquele homem. Essa é uma cena que nós vemos muito na internet, né? Passa muito no nosso celular, às vezes, ou manda pelo grupo de WhatsApp, essas cenas horríveis. Mas o que me chamou a atenção, para deixar mais ainda complicada de se ver aquela cena, foi as palavras que o homem diz ali.
Ele olha para a esposa que estava do lado dele e diz: eu morri, me mataram, eu sabia que ele vinha me matar. Aí ele olha para a filha, me parece pequena, eu acho que 2, 3 anos, porque ela não responde, ela não entende o que está acontecendo, e ela diz: minha filha, estude minha filha, estude minha filha. E também ele pede perdão a Deus pelos pecados. Eu não sei o que aconteceu depois com ele, mas esse áudio me fazia doer o coração. Mas uma pergunta me veio na minha memória: qual seria o conselho, ou qual seria o legado que eu deixaria para os meus filhos se eu tivesse tempo de falar alguma coisa? Vocês já pensaram nisso? Se você tiver tempo de falar, qual conselho você daria aos seus filhos, aos seus netos, à sua família, antes de morrer, antes de partir, antes de fazer uma viagem? Qual o conselho? Por exemplo, eu não tive tempo de fazer isso com meu pai. Nenhuma das viagens minhas para a África, eu saí lá de Currais Novos, meu pai estava bem. Dei um abraço nele, disse: pai, quando eu voltar nós vamos trabalhar muito. Ali foi o último abraço e um dos poucos beijos que eu dei na vida de meu pai. Eu sou filho de pastor, o reverendo Diogo conheceu pessoalmente, e eu não vi mais o meu pai vivo. Eu chego da África, sabe aquela história de parece que ele estava esperando eu chegar? Eu chego dia 24 de janeiro de 2018 no aeroporto de Recife às 10h30, vindo da África. Meu pai morre às 5 para meia-noite aqui em Natal. Eu só fui saber quando eu cheguei de viagem. No outro dia, aqui na rodoviária, nós viemos de transporte, de uma van, deixar os missionários, que nós fomos com um grupo lá. E eu só soube no outro dia. Eu não tive tempo de falar com meu pai. Mas até hoje, quando eu estou em situação na minha igreja, ou tenho algum problema, eu fico prestando atenção o tempo que eu convivi com ele em igreja, e fico relembrando de frases e conselhos que ele me dava de modo aleatório, de atitudes que ele tinha diante de alguns problemas que são comuns até para pastores de igreja. E eu fico pensando no conselho, e a pergunta vem: o que é que eu faria no lugar? O que é que meu pai faria no meu lugar? E isso tem norteado também meu ministério ali em Currais Novos. Nós estamos diante de um texto em que Jesus é a última aparição que ele tem para os seus discípulos completo ali, diante daquelas 500 testemunhas ali. Os discípulos perguntam a ele o que é que vai acontecer. Tem uma visão política ainda sobre as questões do reino de Deus aqui na terra. Jesus dá uma cortada neles e responde, e dá um conselho: não vos compete saber dessas coisas. Sabe o que você tem que fazer? Vocês vão receber poder para vocês serem minhas testemunhas. Irmãos, agora eu pergunto: por que a igreja do Senhor, sabendo que missão, ela não é uma opção, é uma ordem de Jesus dada, por que nós não fazemos missão? Por que nós não se envolvemos com missão? Porque a igreja de Jerusalém, ela não cumpriu essa ordem de Jesus. Eu posso falar para você de uns dados que dizem, isso é dados mesmo de estudos que tem recente que eu digo da década passada, acho que o final dos anos 90, que diz que quanto mais a igreja mais velha ela é, mais infrutífera ela se torna. É incrível esse dado. Tanto é que vocês conhecem muito bem o trabalho de Mike Peer e Tim Keller, que eles fizeram no Nova York. Eles perceberam que o que ia revitalizar a cidade, que ia dar um oxigênio mais ao cristianismo ali numa cidade como Nova York, era plantando novas igrejas, porque novas igrejas elas estão mais preocupadas em evangelizar. E vocês podem olhar, acessar o material dele. Eu tive almoçando com o Mike Peer aqui em Natal, quando ele veio aqui, e conversei, com o meu nordestês bem dizido, e ele lá conversando. Nós tivemos o privilégio de uma turma, nós
Temos uma manhã inteira com o Mike P fazendo perguntas, explicando a gente a dinâmica de plantação de igreja. Eu sou um plantador de igreja, por sinal passei 2 anos ali na igreja presbiteriana de Bairro dos Estados, do meu querido pastor Renan Dias, né? Que foi uma espécie de mestrado ali, onde o pastor Arival foi um dos meus professores, Marquito Lopes, Cristiano Gaspar, o Jay Bauman também, o pessoal. Por sinal, em maio eu estarei lá na conferência da Atos 29, lá em Niterói. Eu vou participar lá. Nós trabalhamos também há 1 ano, também fora esses 2 anos, eu estou mais há 1 ano trabalhando sobre igrejas em lugares difíceis, ajudando pastores, né, a plantar igrejas em lugares num contexto difícil. E o sertão é assim. Mas por que a igreja de Jerusalém não conseguiu levar a cabo essa ordem de Jesus, que não era uma opção? Primeiro, eu quero destacar, e peço que vocês façam um esforço aí em me entender, que eu sou um pastor que está lá no sertão nordestino. Talvez não, as coisas que eu vou falar aqui não caibam na cidade como Natal, mas lá no sertão, do meu olhar, eu espero que vocês tenham misericórdia de mim. Pode apagar o vídeo se vocês quiserem depois. Mas eu percebo que a primeira coisa que eu percebo na igreja de Jerusalém, o primeiro problema que eu encontro na igreja é o ativismo. A igreja de Jerusalém, ela recebe o Espírito Santo ali, Atos capítulo 2. Jesus promete, são revestidos de poder, tem aquela pregação de Pedro, vem mais 3.000 pessoas se agregam à igreja. Você vê milagres e curas acontecendo assim a rodo. A Bíblia diz que o povo levava até Pedro para passar pela sombra dele, né? Pedro passava na sombra dos apóstolos, era curado. A igreja, os apóstolos, eles não tinham tempo, irmão, viviam num ativismo desenfreado. Se nós formos contar direitinho com aquela pregação que Pedro faz no templo, quando o Senhor cura aquele coxo, mais 5.000 pessoas, então no mínimo tinha 8.120 pessoas na igreja lá de Jerusalém. Irmãos, se aqui vocês têm uma quantidade muito boa de membros, já dá problema, imagine do dia para a noite, 8.120 pessoas, para você cuidar, para você dar conta. Os recursos chegaram, a igreja tinha recursos, que o pessoal disse que foi criado o primeiro Bolsa Família daquela época, onde as pessoas dividiam os seus bens, e a Bíblia diz que deles não se tinha falta de nada, todo mundo tinha o que comer. Era uma partilha maravilhosa, a igreja estava ocupada em dar conta desses irmãos. A igreja saíram os homens que viviam caminhando como nômades ali naquela região pregando o evangelho, agora estavam pela circunstância do que houve aquele derramado do Espírito Santo ali em Jerusalém, eles estavam presos àquela cidade. Ele não conseguia sair de Jerusalém, a igreja estava bombando, vamos dizer assim, na linguagem de hoje. E nós, como vivemos numa sociedade chamada sociedade do cansaço, na sociedade dos resultados, nós podemos entender um pouco o que estava acontecendo com eles. Esse ativismo que, ao invés de promover uma verdadeira transformação social, acaba contribuindo para a exaustão e para a manutenção do próprio sistema existente na época. O ativismo, ao invés de proporcionar que eles pregassem o evangelho até os confins da terra, prenderam ele em Jerusalém. Eles ficaram presos em Jerusalém. E mais, eles estavam no templo. Ele estava acompanhando as horas de oração num templo que, se eles fossem um pouco mais inteligentes, ia saber que não ia dar certo eles ali juntos pregando aquela palavra. Tanto é que nós percebemos que não deu certo. Sabe, irmãos, eu entendo uma coisa.
que nós devemos ser sensíveis à voz de Deus, mas suscetíveis à voz de Deus. Nós entendemos, nós vemos pela Bíblia o próprio Jesus falando que as minhas ovelhas escutarão a minha voz e me seguirão. Nós sabemos disso. Como é bom falar isso na presbiteriana, né? A Assembleia de Deus tem que explicar. E como é bom perceber isso, que nós somos chamados por Deus. Deus falou com a gente, nos trouxe, né? Nos predestinou para sermos filhos e filhas de Deus. Sabe que eu sou da Assembleia, mas não fui nem um minuto arminiano, viu? Eu creio que nós não perdemos a salvação. Isso eu aprendi dentro da Assembleia de Deus, pelo um amigo em comum que nós temos até hoje, o evangelista Souza. Se o pastor dele ver essa live, vai... Mas, sabe, irmãos, uma coisa é você ouvir a voz de Deus, é você ser sensível. Uma coisa é você deixar se levar, sua vida toda, aquela vontade que Deus quer realizar através da sua vida. Ser suscetível, dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim. Eles eram sensíveis à voz de Deus. Deus estava operando sem anestesia naquela igreja, mas eles não eram suscetíveis a entender que Deus tinha um plano muito maior do que aquilo. O ativismo na igreja às vezes nos prende, irmãos. O ativismo nos leva a não entender, escutar a voz de Deus e não praticar, e não entender e não fazer aquilo que Deus claramente diz para nós. Será que Jesus foi claro com eles quando deixou essa ordem? Sim ou não? Sim. Não tinha como eles negar, não tinha como eles arrumar um meio termo para ficar, mas talvez a desculpa dele: não, Senhor, estou ocupado aqui, eu não posso sair, tem isso para fazer, e ficaram lá. Irmãos, eu tive uma experiência muito grande, que me dói. O Senhor já tratou comigo. Tinha um rapaz da nossa cidade, filho de um grande empresário da cidade, e Deus disse: fale do meu amor para ele. Na época nós tínhamos Twitter, como eu gosto de escrever, não sou repentista, mas gosto de escrever, e ele gostava muito das minhas poesias, das minhas músicas e canções, e ele entrou em contato, e sem ele saber, Deus já tinha me falado para ir até ele e falar do amor de Deus. E ele começou a falar de poesia. Ele não era cristão, não é evangélico, a família dele não é. E ele entrou em contato comigo e disse: olha, eu queria aprender com você a escrever. Meu pai faz cordel, mas eu queria aprender a escrever música, a escrever poesia e tal. E eu disse: eu vou na sua casa. Vou na sua casa falar com você. Isso coloquei na cabeça de chegar lá e falar de Jesus para ele. Irmãos, Deus me deu uma oportunidade de não só ele, mas o pai, a mãe, a irmã e o irmão sentarem na minha frente. E eu comecei a falar sobre os nonatos, Patativa do Assaré. Falei sobre grandes homens e poetas, Ivanildo Villanova, por exemplo. E eu olhei assim, tive medo, vergonha de falar de Jesus para ele. Aí eu disse: não, aqui é a primeira vez, eu vou ficar calmo aqui, senão eles vão estranhar, porque eles são muito, né, religiosos, ele pode estranhar. Então eu vou devagarzinho aqui. Tempos depois eu não tive mais essa oportunidade de reunir a família. Tempos depois, num domingo de uma eleição, eu entro no supermercado, me encontro com ele. Ele disse: poeta, sábado que vem vou levar você para minha casa. Leva um sanfoneiro que nós vamos lá. Era um sítio que eu já tinha feito um retiro na igreja lá. Na igreja já tinha participado de um retiro na casa, nesse sítio dele. Eu disse: olha, a casa é muito boa, tem piscina. Eu disse: pronto, vai ser muito bom, vai ser agora. Irmãos, isso era um domingo. Na terça-feira de tarde, 5:30 para 6 horas, surge a notícia na cidade que esse menino tinha se suicidado.
um cara de quase 2 metros de altura, tem uma discussão muito besta familiar. Ele entra no banheiro, fecha a porta, pega o cinto dele, bota no pescoço e pega no trinco da porta. Ele se senta e morre ali, irmãos. Não pergunta a mim como conseguiu fazer isso. Ele morre sentado dentro do banheiro dele, enforcado. Irmão, você imagina o que Deus, de como ficou meu coração ali. Eu fiquei totalmente arrasado, porque eu fui sensível à voz de Deus, mas não fui suscetível a ela. Eu aprendi do pior jeito, da pior maneira. Eu creio que você está aqui nessa manhã, que Deus tem falado do seu coração, para você se dedicar mais à sua igreja, se envolver mais na sua igreja. O pastor fala, o reverendo aqui chega e fala, estamos precisando de gente para isso, vamos para aquilo. Cadê você? E você não chega, a sua agenda está cheia, um ativismo desenfreado. Irmãos, qualquer psicólogo, talvez tenha aqui, por mais iniciante que ele seja, ele sabe de uma coisa, que você deve se envolver numa coisa para além do seu trabalho, que você possa dedicar o seu coração, que faça você transcender aqui a essa vida, uma coisa que traz felicidade, que traz sentido para a sua vida. Indico vocês lerem, por exemplo, o pai da logoterapia, um livro chamado O Sentido da Vida, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Você vai entender aquele homem falando sobre coisas importantes, sobre em busca de sentido. Uma das coisas que ele diz, enquanto Freud diz que nós devemos, que o homem vive em busca de prazer, enquanto Adler, o discípulo de Freud, diz que não, o homem vive em busca de poder, Viktor Frankl disse, não, o homem vive em busca de sentido para viver. Sabe qual a diferença de você lavar o banheiro, porque você se alegra em lavar o banheiro da igreja e não gosta nem de olhar para o banheiro seu da sua casa e contrata uma empregada para fazer o seu serviço? Sabe por quê? Porque o que você faz aqui para o Senhor, o trabalho que você dedica ao Senhor, ele faz você transcender, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Então se envolva. Uma igreja linda dessa, com uma estrutura dessa, com os pastores abençoados que você tem, homens de Deus. O que Deus tirou de beleza física do reverendo Diogo, encheu ele de unção, não é? E vocês estão esperando o quê? O segundo problema, irmãos, que eu vejo é a religiosidade. Na igreja de Jerusalém, Deus começa a montar o cerco com aquela igreja que não quer escutar a voz dele, não escuta, mas não é suscetível à voz dele, é sensível, mas não é suscetível. Deus começa a montar o cerco com aquela igreja. Primeiro você vê a confusão que deu ali no coxo, onde as autoridades ali chegam e conversam com eles, olha, é melhor você ficar calado, você não fale desse nome aqui dentro, você está trazendo problema, você está juntando gente aqui. Mas quando olha para aquele coxo ali, aí vem aquele, né, que até hoje nós ficamos, Gamaliel é muito sábio, né? A gente não olha assim, a decisão de Gamaliel, diz, olha meus irmãos, não vamos fazer nada com esses homens, porque talvez, se eles não for de Deus, essa obra vai se acabar, como tantas outras acabaram, mas se for de Deus, a gente vai ter um problema, que nós vamos estar lutando contra ele. Irmãos, eu não vejo sabedoria, eu vejo mais uma decisão mais situacionista, mais humanista, porque essa decisão de Gamaliel faz com que eles permaneçam lá nessa morosidade, dentro de Jerusalém. É tipo um atestado, um passaporte, deixa eles aqui com a gente, deixa eles aí, não mexa não. E Pedro estava lá presente, né, com o coxo e com João, e fica feliz, sai de lá e diz, agora nós temos todos concordaram, nós temos agora
uma carteirinha, nós temos aqui um documento que diz que nós podemos pregar aqui. E Pedro é taxativo, eu não vou parar de falar de Jesus não, o que importa é eu agradar a Deus do que a vocês. Eu vou continuar falando. Mas Deus começa a intimidá-los, a permitir que esse problema, né, desse ativismo que está se transformando agora nessa parte mais da forma negativa da religiosidade, que era um problema, e nós vamos ver isso aqui. Eles começam a se acomodar mais ainda ali, naquela situação. Você vê que depois disso, nós vemos, além de Deus começar a fechar o cerco no termo de prisão, Pedro fica lá uma pernoitada lá na cadeia, Pedro leva umas budoadas, fica feliz por ter sofrido em nome de Jesus. Agora, irmãos, nós vemos que Deus permite que Estevão seja morto ali, e Deus, mas antes disso, eles começam a ter, além do problema externo, começam a ter problema interno, das viúvas, né? As viúvas helenistas, né? Dos helenistas que estavam sendo esquecidas. E nós sabemos, irmãos, que nós estudamos que eles estavam fazendo vista grossa mesmo, ele não queria dar de comer aquelas mulheres. O fato é, tanto é que sai aí a ideia de um diaconato de 7 homens separados por Deus para fazer esses serviços. Os apóstolos fizeram lavar mão. Não, vamos ficar com a palavra, nós vamos se dedicar a ela, porque é muita gente, nós vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, resistiu o diácono e ele fugirá de vós, né? Brincadeira, os diáconos começaram a fazer o trabalho, e essa turma, ela era misturada, existia diáconos genuinamente judeus e outros helenistas também, era uma liderança. Não, vamos aqui botar os dois para equilibrar o negócio, para a gente não fazer vista grossa, vamos ter uma decisão política aqui. Irmãos, eu entendo aqui que houve uma fissura na liderança da igreja, uma igreja que era partilhada, todo mundo tinha em comum, se separou aqui, é o começo de separar o clero do povo, dos leigos. Houve uma fissura, que nós vamos ver isso lá em 3 João, né? Quando João escreve aquela pequena carta, e você vê João falando para Gaio, né? Do que Diótrefes tinha feito na igreja. Diótrefes, ele chamou, ali era o ápice daquela fissurazinha que começou em Jerusalém. Diótrefes queria ser a primazia em tudo, ele queria mandar em tudo, não aceitava os irmãos que viessem, não aceitava a autoridade apostólica de João, expulsava ainda os missionários que passavam por lá para ir para outra região. Eles não queriam que os irmãos recebessem em casa essas pessoas. Também nós vemos o ápice de uma igreja também de Atos, capítulo 2, que era uma igreja meio bagunçada, e nós vemos em Coríntios, vocês estudaram aqui, né? A carta aos Coríntios, o capítulo 12 ao 14, você vê Paulo tendo que pegar a igreja de Coríntios e organizar, porque o negócio estava uma bagunça. O fato é, irmãos, que eles estavam se tornando mais do mesmo. Eles estavam endurecendo o coração, a igreja tinha parado, né? Apesar de ter caído na igreja, na graça do povo, enquanto a igreja crescia, os apóstolos ficavam parecidos com o que estava rolando na religião, de que eles tanto queriam fazer essa reforma, né? Eu vejo o pessoal dizendo que a reforma foi lá em Jerusalém, começou ali com Jesus. E o problema dessa realidade, penso que a igreja, com a morte de Estevão, é claro, nós vemos a igreja, ela despertou. Deus, ele fechou o cerco e viu que ali não estava, mas não estava para peixe. E no capítulo 8, verso 1, você vê que a igreja foi dispersa, com medo da perseguição. E tem um dito no meio missionário, de se a igreja não viver Atos 1:8, ela vai viver Atos 8:1.
Se a igreja não evangelizar, não fizer missões, não se envolver com missões, ela vai ser dispersa. Ela vai virar um clube. Ela vai perder o sentido nela mesma de existir. Então nós não queremos viver Atos 8:1. Nós queremos viver a igreja aqui de Pirangi, que referência para mim no presbitério todo, em plantio de igreja. Eu já havia falar em vocês, e vocês, em nome de Jesus, vão continuar a fazer esse trabalho. Nós vamos avançar, nós não vamos dispersar, nós vamos juntos fazer a obra do Senhor. E o terceiro problema que eu vejo enquanto você é ativista, é ligado a um ativismo desenfreado, que leva a uma religiosidade que lhe deforma, que tira o propósito da igreja, aí gera o autorreferencialismo. Quando você é religioso, você se torna a própria referência. Quantas igrejas a gente vê por aí que se tornaram autorreferenciais? O melhor culto é o dela, o melhor pastor é o dela, ela faz missões como ninguém, a melhor doutrina é dela, a melhor forma é dela. Por quê? Ela caiu no autorreferencialismo. Não estou dizendo aqui para você abandonar a sua fé, não. Ao catecismo, por exemplo, minha filha Samela, que hoje está em BH, que eu disse a você, antes de batizar ela, eu usei o catecismo do Westminster. Eu discipulei minha filha antes de batizar com catecismo. Logicamente tem umas partes que eu pulava, né? Não vou dizer ao irmão que foi ao pé da letra, que... Para você ter uma ideia, irmãos. Mas o autorreferencialismo foi um grande mal da igreja de Jerusalém. O autorreferencialismo, ele traz uma alienação da realidade. Elimina a saúde da igreja e ela perde seu propósito, sua finalidade. Ela se isola socialmente. A capacidade de estabelecer relações significativas e saudáveis, ela é minada, porque eles começam a se cobrar, quando eles deixam ele como um referencial, o que acontece é que eles se implodem internamente. Eles começam, já que eles são melhores do que todo mundo, aí ele começa depois, volta-se para dentro e vê quem é os melhores daqui, e começa a selecionar as pessoas segundo as suas ideias, sua religiosidade. Ele se torna um autorreferencial. Foi assim que o problema que aconteceu para as mulheres helenistas serem descartadas, as viúvas, porque o Messias era judeu, a Bíblia é escrita por judeus, os apóstolos todos eram judeus, e ele não queria contato, irmãos, com o mundo exterior. Eles aqui quando ele chega a esse cume dessa perseguição, é porque a igreja não saía mais de Jerusalém, não tinha planos de sair de Jerusalém, e Deus permite essa perseguição. Sabe, irmãos, essa distorção da realidade, quando você se torna numa sociedade niilista e narcisista que nós temos hoje, uma sociedade que ama o prazer, que ele é o próprio referencial dele mesmo, e que Nietzsche diz que é o super-homem, né, que esperava que o homem chegasse a um instante de vida, que ele navegasse sobre essa realidade, que não tinha futuro, esperança para ele, mas ele pudesse viver plenamente saudável, bem, aquele momento, sem se preocupar e dominando todas as circunstâncias da vida, e vivesse bem e saudável. Ele vai para a França, tomar um café, senta lá, passa um homem com uma charrete e dá uma chicotada naquele cavalo lá,
Nietzsche se levanta daquela mesa, abraça o cavalo e diz: eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo, e nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele morreu louco, porque homem nenhum, ele pode viver uma vida que ele mesmo seja um referencial para as coisas, moral, espiritual, seja lá o que for. É por isso que você, irmãos, quando Deus diz assim, quando a Bíblia diz que ame ao seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento, não é porque Deus, ele tem um complexo de inferioridade, porque você tem que adorar Ele, porque Ele vai ser mais Deus. Não, irmãos, é porque é saúde para você, é saúde para a igreja. Se nós amarmos a Deus ou igual ou menos do que nossos filhos, qualquer coisa, essas coisas vão passar, o seu dinheiro não vai dar, vai chegar uma hora que não vai dar para fazer o que você quer, seus filhos vão embora, seus pais morrerão, se tudo correr naturalmente, a sua saúde vai se debilitar cada vez mais, ela vai embora. E se você amar, se for um homem que busca o autorreferencial para a sua vida, essas coisas que você se prende a elas vão embora. Mas Deus nunca vai abandonar a mim e a você. Ele tem esperança para mim e você e para a sua vida. Deus começa agora a mudar aquela igreja. Deus, ele começa a mover as circunstâncias para que a igreja volte lá para Atos 1:8. Ele usa Filipe, por exemplo, o diácono, um desses 7 homens, o evangelista, para sair pregando o evangelho lá em Samaria. Filipe sai de Jerusalém, todo mundo é disperso, e Filipe, a Bíblia diz, Filipe sai ali para Samaria, para pregar o evangelho. Vocês sabem muito bem a relação que os judeus tinham com os samaritanos, e não bastava só Filipe ir para Samaria, quando ele prega lá, quem se converte? O maior bruxo da cidade. Tanto é que Pedro chega lá e começa a olhar que Deus está ali na Samaria agindo lá. Pedro, quando chega lá, que faz e que ora, o povo recebe também poder, o revestimento de poder ali. Pedro chega e ele diz assim: Pedro, quanto é esse negócio? Eu quero para mim esse poder aqui. E você sabe, Pedro, né, nordestino, né? Diz: pegue seu dinheiro e fique com ele para você ir para o inferno, caba de peia. E ele se arrepende, Simão, o mago, se arrepende. Então Deus começa a mostrar aquela igreja que Ele está querendo que o evangelho fosse pregado a todas as criaturas. Você vê Filipe ainda, você imagina aí, você imagina você no trânsito, você vê um cabo, um crente, paletó e gravata correndo atrás do seu carro. Você está lendo a Bíblia, o cabo, você no ar-condicionado, e o cabo, você nunca viu aquele camarada. É o que acontece com o eunuco. Filipe é levado para o deserto de Gaza, não entende, irmãos, porque Deus levou ele para ali. Como é que Deus leva você para o deserto? Lá não tem ninguém, aí passa uma carruagem, lá vai Filipe correndo, e o cabo era um cabo importante. O cabo para a carruagem: você está entendendo o que você está lendo aí? O cabo disse: não, eu estava pelejando aqui, mas não consigo dizer, cai assim, pá. E o cabo, os presbiterianos gostam, né? Porque no deserto tem pouca água ali. Aí foi batizado naquela mesma hora, né? Naquele mesmo dia batiza, sabe, irmãos? Interessante, irmãos, se você, às vezes a gente passa por cima de passagem da Bíblia e não entende o que acontece com Filipe, quando Filipe batiza aquele camarada, que era um africano. Os africanos é meio misturado, né? O que acontece com Filipe? Filipe, ó, o Espírito Santo pega Filipe, translada Filipe para outro local, na frente daquele africano. Deus estava falando com aquele africano. Estava dando uma experiência real de que Filipe estava falando de um Deus todo-poderoso.
Jesus usou a própria cultura para falar para aquele africano, que ele ia chegar lá e disse: rapaz, o cara sentou comigo, falou comigo, me batizou, me jogou, me aspergiu com água. Todo mundo viu aqui, quando fui batizado, ele desapareceu. Esse Deus é poderoso. Ele volta, irmãos, para a África. Não pode mudar essa experiência que aquele eunuco teve. Deus estava falando com ele. É tão importante que Lucas, o médico aqui, que ele era sírio, né, provavelmente sírio, ele era um gentio também, ele escreveu e deixou registrado aqui para que a igreja entendesse que Deus estava partindo, levando a igreja para as nações. Aí você vê, o que eu acho engraçado demais, irmãos, Pedro faz um jejum, tem o capítulo 9, a conversão de Paulo, né? Também, Ananias vai, Deus me livre, eu vou na casa daquele homem não, aquele homem anda com a peixeira, pega a crente, capa, vou não, Senhor, não, aquilo ali vai ser um vaso meu escolhido, vai sofrer muito, e eu vou usar ele para os gentios. Ele diz a Ananias ali, já na conversão de Paulo, Ananias já vai sabendo que Deus vai falar com ele, que vai levar Paulo para onde? Para onde a igreja não queria ir, para as nações, para os gentios. Vocês sabem o que aconteceu com Paulo. E Pedro faz um jejum, está lá em Jope. Pedro está fazendo um jejum. A Bíblia diz que meio-dia, ele presbiteriano, né? Tem um passamento, cai, buf. Aí vê aquela toalha nordestina, porco, cabra, bode, tudo lá, uma buchada. Oh, glória, caldo de maxixe. Meu irmão, tinha lá rapadura. Ora, quando ele volta assim, a Bíblia diz, ele presbiteriano, né? Diz: rapaz, o que será isso? Eu estava com fome. A Bíblia diz que ele estava meditando nessas coisas. Chega os camaradas lá, bate na porta dele: ei, eu vim aqui amando do centurião Cornélio. Irmãos, interessante que Deus fala primeiro a Cornélio. O Cornélio era um gentio, um comandante de uma centúria romana. A Bíblia diz que está Cornélio sentado na casa dele, de tardezinha, o anjo do Senhor aparece a ele. Eu confesso a você, essa experiência de Cornélio, quando chega ali, é marcante para aquela igreja, e para nós também. Deus está falando com pessoas aqui que você nem imagina. Deus está falando com um traficante do seu bairro agora e você não sabe. Deus está falando com gente que você nunca imaginou, um ateu inveterado, e Deus está falando com ele, com o coração dele, com a palavra ali dele. E Deus fala com Pedro lá, mas primeiro fala a Cornélio, irmãos. E Cornélio vai perguntar: não, você vai. Aí o anjo pega, dá o CPF, a identidade, o endereço, o Instagram de Pedro. Você vai encontrar ele lá. E leva aqueles homens. Quando Pedro está pensando em alguma coisa, que Pedro diz assim: não, Senhor, isso aqui é impuro. Ele diz: não faça impuro o que Deus fez puro. Aí chega os homens lá e Pedro tem um estalo. Diz: é mesmo, é para eu ir na casa desse circunciso. Aí Pedro faz o quê? Ele leva uma turma com ele. Diz: eu não vou sozinho não, se eu for disciplinado, vai todo mundo comigo. Pedro, inteligente, leva uns irmãos para chegar na casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, vocês sabem, Cornélio se ajoelha e Pedro: não, pelo amor de Deus, se levante, eu sou igual a você, somos igual a você, fique quieto aqui. Cornélio se senta, aí Pedro olha para ele e diz: Varela, né? Você sabe que não era para eu estar aqui não. Deus não quer que eu ande em casa de pessoas como você. Mas eu tive uma visagem que era para eu vir. Mas eu estou na eminência do presbitério me pegar e cortar a minha cabeça. Mas eu vou falar de Jesus. Ele começa a falar da palavra de Deus. Irmãos, eu acho muito bom. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro está falando, o Espírito Santo chega na vida de Cornélio.
Tipo o Espírito Santo: Pedro, deixa de enrolação, já falei com ele é meu, ora por ele, receba ele. Aí Pedro para de pregar e vê aquele homem recebendo o mesmo poder que eles receberam ali. Aí Pedro volta, os cabas de Jerusalém sabem que Pedro foi lá, chama Pedro para conversar, diz: rapaz, eu estou sabendo que você está andando em casa de gente que não presta, de gente que Deus não ama eles, vem cá, vem me contar essa história. Aí Pedro vai e os cabas começam a falar dele. A igreja, irmão, de Jerusalém, a igreja que Jesus mandou ele ir para as nações, estava reclamando com Pedro na eminência de trazer uma disciplina para a vida do apóstolo. Aí quando Pedro convence, fala com eles do que Deus operou ali na vida de Cornélio, Pedro já tinha dito, mas a igreja repete: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, para a gente encerrar, olha aí, o verso, eu gosto muito o verso 11, capítulo 11, verso 17. Que aqui é a sentença que o presbitério da igreja lá de Jerusalém fala quando Pedro conta o que aconteceu lá. Ele diz ao verso 17, aqui na minha versão: pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo que também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Não é lindo esse versículo? A igreja se conscientizou de que Jesus realmente estava falando para os gentios. Aí lê o 19, olha só o que acontece. Então foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, espalhando-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Você já foi em um retiro que Deus falou tremendamente com você, lhe ardeu a chama missionária? Não, se eu chegar em casa vou ser mais santo, vou me envolver mais, vou trabalhar para o Senhor. Isso é um domingo. Quando chega na segunda, aquela palavra se dispersa diante da atividade que você tem para fazer, durante a semana, os problemas da semana. É o que estava acontecendo. Eles disseram: não, realmente Deus está querendo falar para os gentios, Ele está trazendo arrependimento, eles podem ser crentes, Ele pode ter o mesmo dom que a gente. Mas no 18, no 19, ele sai pregando a palavra, mas só prega aos judeus. Continua ainda o problema, aí Deus muda o centro missionário. É isso que eu quero deixar para a igreja essa tarde, manhã, tarde. Nós estamos hoje aqui, não foi por causa da igreja de Jerusalém, e sim pela igreja de Antioquia que Deus levantou ali. A igreja de Jerusalém acabou-se, ficou pequena. É da igreja de Antioquia, por exemplo, que sai o nosso nome de cristão. Pela primeira vez nós somos chamados de pequenos Cristo. É pela igreja de Antioquia que é enviado o missionário transcultural Paulo e Barnabé. Porque Deus muda geograficamente o centro missionário. A nossa livre agência, a minha é mais estendidazinha um pouquinho do que mas se você, irmão, se não quiser, Deus vai levantar, Ele pode suscitar pedras e falar desse amor. Se você não quiser se envolver, irmão, Deus vai levantar outra pessoa e você vai ficar frustrado, sua vida vai, se você chegar à velhice, olhar para trás e vai querer ter tempo e saúde, não vai conseguir mais trabalhar para o Senhor, porque talvez, irmãos, com todos os problemas que você tem hoje, talvez você esteja vivendo os seus melhores dias para você trabalhar para o Senhor e você está desperdiçando.
porque missões não é uma opção, missões é uma ordem. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia nós estamos aqui louvando o Teu nome e mexendo com a essência da igreja, Senhor, que é glorificar o nome do Senhor, para exaltá-lo sobre toda a terra e para a edificação da sua igreja, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, que desperta o nosso coração para que nós sejamos sensíveis e suscetíveis à Tua voz. Em nome de Jesus, amém.